Nessa manhã eu quero pensar com os irmãos sobre um tema muito importante da nossa vida, da nossa caminhada como cristão, sobre a palavra de Deus. Palavra de Deus como nosso manual. Mas também, meus irmãos, afirmando essa palavra. Nós vivemos no século 21, nós sabemos que em todo o tempo a palavra de Deus tem sido atacada com filosofias, vãs filosofias, com estudos científicos. Fato que na nossa era hoje, ainda mais, muito mais do que qualquer outra era, a fé tem sido alvo da sociedade, a fé tem sido alvo de grupos, conceitos, teorias humanas, para, de alguma forma, fazer com que a gente deixe de acreditar. E eu quero te fazer uma pergunta: você já deixou de acreditar em algum momento na palavra de Deus? Você já em algum momento se esqueceu dessa palavra? E eu falo de uma forma simples também. Sabemos que Deus nos deu e compilou, colocou em palavras para nós esse livro aqui. Esse livro fechado é um livro qualquer, mas aberto ele é um livro que pode transformar a vida de pessoas. Ele pode transformar a vida de muita gente. E já transformou e vem transformando há mais de milhares de anos, porque nós sabemos que essa palavra é viva e ela transforma e passa sobre os tempos. Mas nós, como cristãos, precisamos estar sempre atentos a essa palavra. Precisamos estar sempre atentos, porque como nós vivemos no mundo e não vivemos aqui 24 horas, nós somos levados a engano, somos levados a algum momento esquecer das verdades dessa palavra. E eu quero, nesse tempo, dizer e pregar sobre essa palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, do verso 14 ao 16. Nós temos muitas correntes que estão dizendo sobre a inerrância ou a errância das Escrituras Sagradas. É fato que essa Bíblia, ela foi escrita por homens, como eu e você, porém inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou a mente de homens para que eles escrevessem, para que eles colocassem em palavras no grego, no aramaico, no hebraico, palavras de Deus para nós. E aí o livro, Paulo na verdade vai dizer para Timóteo esses versos interessantíssimos, que diz assim, a partir do verso 14, quanto a você, Paulo está dizendo a Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. O 16, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus está para nós hoje também como acesso. Hoje nós temos acesso a essa palavra, a esse livro, muito e muito e muito, porque se nós olharmos o nosso contexto anterior, nós vamos ver que anteriormente a Bíblia não era de tão fácil acesso assim. Eu falo de um passado recente. Graças à tecnologia, hoje nós
temos e aceitamos a nossa Bíblia no celular, e quando eu li a Bíblia aqui, provavelmente alguém estava lendo comigo no celular. Nós temos a nossa Bíblia em sites, nós temos a Bíblia no tablets. E anteriormente nós só tínhamos ela em um livro. Isso é bom? Sim, mas com essa ramificação, em algum momento nós deixamos de dar importância, porque se tornou uma coisa muito comum. Aquilo que é muito fácil para nós, seres humanos, muitas vezes se torna uma coisa irrelevante. Mas isso não pode acontecer porque nós precisamos estar atentamente olhando, meditando nessa palavra. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. E é interessante que quando a gente pensa sobre o manual, a gente pensa sobre uma forma cuidadosa de utilizar aquele bem, né? Quando você compra um bem, quando você compra um utensílio doméstico, um eletrônico, você obrigatoriamente precisa ler o manual, porque você precisa aprender sobre aquele bem. Só que aí, se você não lê o manual, você corre o risco de usar e utilizar aquele bem de uma forma errada. E aí, nós vamos ver nas nossas leis, no Código de Defesa do Consumidor, ele diz assim: se você utilizar o bem de forma errada, você perde a garantia, porque você fez o mau uso. Independente se você comprou há um dia, ou 5, ou há um mês, se você usar esse bem de forma errada, você perde a garantia. É um mau uso. E nós olhamos para a palavra de Deus, e quando nós olhamos para ela, nós entendemos que ela nos ajuda e nos corrige. Essa palavra, ela vem de encontro às nossas vidas, e como manual para que a gente aprenda a ser cada vez mais homens e mulheres segundo o coração de Deus. Meu irmão, é na palavra de Deus que nós vamos caminhar mais, na palavra de Deus que nós vamos crescer. Romanos 10 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E para nós agradarmos a Deus, nós precisamos acreditar que Ele exista. Então nós precisamos ter fé. E tudo está voltado a essa palavra. É a primeira coisa que eu vejo, que para a gente viver a palavra de Deus, a Bíblia, como a palavra de Deus, nós precisamos acreditar nela. Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que uma coisa tão simples? Porque hoje cresce o número de pessoas que olham para a palavra de Deus e dizem assim: isso é um livro que tem algumas coisas legais, filosofias humanas que de alguma forma podem me ajudar, mas isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com o que Deus disse. Foram homens. E essa filosofia está crescendo, está cada vez mais enraizando nos corações humanos, porque de fato nós vivemos hoje um tempo onde o homem está no centro das coisas. O homem, ele é o centro da nossa sociedade. Como a gente hoje tem esse acesso a muitas coisas, a gente já não precisa mais de muitas pessoas, a gente já não precisa mais de algumas coisas, muito menos de Deus. Eu não preciso de Deus. O homem, ele é um ser muito mais ainda hoje autossuficiente. E a palavra de Deus, ela afirma que ela é a palavra de Deus. A própria Bíblia afirma para nós que ela é a palavra de Deus. A própria Bíblia afirma que ela é a palavra de Deus. Nós vamos ver, eu queria que você abrisse aí, eu trouxe alguns textos para a gente afirmar nos nossos corações que a Bíblia é a palavra de Deus. Em João 10:35, você pode abrir. João 10:35. Vai dizer assim: se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Em outras versões, diz que a Escritura não pode falhar. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não mente. E aí nós vamos ver em Números 23:19, um verso no Antigo Testamento, Números 23:19.
Você pode abrir na sua Bíblia. Vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos estar atentos a isso. O nosso coração, a nossa fé, a nossa razão precisa andar conforme a palavra de Deus. Quando nós buscamos de alguma forma essa negação, dentro de nós também está gerando coisas que não é muito boas para nós. É fato que essa palavra de Deus, ela não vai dizer aquilo que a gente quer ouvir. Isso é um conceito muito forte na nossa sociedade hoje. Porque o homem, ele gosta de ouvir aquilo que faz bem para ele. O homem, ele quer ouvir aquilo que ele está precisando. E a palavra de Deus, ela não vai dizer para a gente, no nosso tempo, aquilo que a gente quer ouvir. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E Deus vai dizer aquilo que Ele quer dizer para a gente. Nós sabemos que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós crescemos. Essa ferramenta, meus irmãos, está acessível para nós. Essa ferramenta está acessível para você. E nós queremos de alguma forma crescer, mas não olhando para a palavra de Deus. Deus não falou que você precisa ler um capítulo por dia. Deus não disse que você precisa ler um versículo, Ele disse que você precisa meditar. Existem pessoas que conseguem meditar 10 capítulos da Bíblia por dia. Existem pessoas que conseguem meditar em um capítulo, existem pessoas que conseguem meditar em um versículo. Cada um tem o seu padrão, mas nós precisamos olhar para essa palavra. E aí nós alcançaremos a força necessária para a gente caminhar, olhando para essa palavra como a palavra de Deus. Esses versos como a palavra de Deus. É muito importante que a gente continue crendo nessa palavra. É muito importante que nós continuemos confiando nessa palavra. É muito importante que a gente continue firme nessa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A segunda coisa que eu vejo, meus irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus e é através dela que Deus se revela para nós. É através da palavra de Deus que Deus se revela para nós. Deus se revelou através de Moisés, Abraão, dos profetas. Deus se revelou através do Filho dele, de Jesus. Deus se revelou através dos apóstolos. E hoje nós temos a palavra de Deus. Não é? Nós temos essa palavra acessível para que a gente conheça Deus. E por muito tempo o ser humano disse sobre esse Deus escondido, sobre o Deus desconhecido. Mas hoje esse Deus escolheu se revelar para nós através da palavra dele. E aí, em determinados momentos a gente ainda não se satisfaz. O ser humano não se satisfaz, ele quer procurar outros meios, outras coisas de conhecer essa revelação. A palavra de Deus é a revelação imediata para nós. É através dela que nós conhecemos a Deus. Você quer conhecer Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus? É na palavra de Deus que você vai conhecer Ele. Ele vai se revelar para você, Ele vai falar a vontade dEle para você, Ele vai falar as respostas, a direção que você precisa. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar. É na palavra de Deus que nós encontramos a necessidade de caminhar com Deus. E aí nós vamos em Daniel 2, 22, vai dizer assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A palavra de Deus revela, e a palavra de Deus é o nosso espelho, né? Hoje, quando você saiu, provavelmente aqui quase todo mundo olhou no espelho, e aí você olhou no espelho e falou assim: ó, meu cabelo não está bom, né? As irmãs, minha maquiagem não está boa, essa roupa não está legal. A gente se arruma, a gente melhora a nossa fisionomia através do espelho, e assim é a palavra de Deus. Nós conseguimos alcançar um patamar melhor, porque esse espelho, ele reflete as nossas falhas. Não é o homem que aponta para você as suas falhas, mas é Deus através da palavra dele, com o Espírito Santo falando aos nossos corações. Nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a compreender.
E é fato que existem algumas pessoas que dizem assim, poxa, mas eu não consigo. Eu leio a Bíblia, eu não consigo entender. Tão difícil para mim. Meus irmãos, nós precisamos e carecemos do Espírito Santo na leitura da palavra. Nós precisamos perseverar, né? A gente vai ver em Atos 2:40 que Lucas vai dizer que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, precisamos perseverar na leitura da palavra, precisamos perseverar no amor, precisamos perseverar na comunhão. Perseverar é continuar firme, mesmo que talvez você abra algum texto e você não consiga entender a revelação de que Deus está dizendo. Você precisa perseverar, porque Ele vai falar com você também. A palavra de Deus não está só direcionada aos líderes, né? Como eu estou aqui falando, mas essa palavra fala aos nossos corações, quando nós abrimos essa palavra. Em Romanos 1:17, a Bíblia vai dizer assim, é visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas como ter fé se nós não conseguimos abrir essa palavra? Se nós deixamos o tempo nos dominar e perdemos tempos e momentos especiais diante dessa palavra. Se você quiser conhecer Deus melhor, abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus, porque Ele vai se revelar para você. De fato, Ele vai se revelar. Nós podemos afirmar que Ele irá se revelar, porque Ele é Deus que cumpre a palavra dEle. Nós sabemos também, irmãos, e vemos que na terceira coisa que eu vejo, que a Bíblia, com a palavra de Deus, ela precisa ser meditada por nós, porque é através dela que nós alcançamos a transformação. É através da palavra de Deus que o cristão alcança a transformação. E aí eu posso afirmar que nem em outro lugar, nem de outra forma o ser humano alcança essa transformação. Não há nada no mundo que faça com que o homem transforme a sua moral. Não há nada nesse mundo que faça com que o homem se torne uma pessoa melhor. Nós sabemos que quem pode fazer isso é Deus, né? Nós temos a ciência aí hoje que transforma a face, transforma vários lugares do corpo do homem, fica melhor, né? Fica mais bonito, mas o seu ser não é transformado. Nós pecamos, mas é através da palavra de Deus que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, através do sacrifício de Jesus que nós recebemos esse perdão. E aí nós vamos ver em Timóteo, que nós lemos lá o verso no início, no verso 16, diz assim, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É através da palavra de Deus que nós alcançamos um padrão melhor, padrão de santidade, um padrão de comunhão com Deus. Deus quer para nós, Deus quer que nós alcancemos isso, Deus quer que nós sejamos iguais a Jesus, porque Ele nos deu o Filho dEle, Jesus viveu aqui na terra para que a gente olhasse para Ele, para que a gente meditasse sobre o que Ele fez e para que a gente para que a gente seja em todo tempo melhor e igual a Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos crer que essas verdades podem acontecer. Nós não podemos olhar para a Bíblia e pensar assim, poxa, mas Lucas foi assim, João foi desse jeito, Pedro teve essa transformação e eu não vou alcançar. Pelo contrário, nós podemos alcançar sim. A palavra de Deus não é um livro humano, é um livro espiritual. Ele pode fazer com que a gente alcance em todo o tempo essa transformação. Eu sei que talvez você tenha procurado essa transformação em vários meios, em vários lugares, mas Deus hoje nos diz que nós podemos alcançar, porque nós também, de alguma forma, queremos ser pessoas melhores, queremos ser parecidos com Jesus, mas muitas vezes nós não nos atentamos aos meios que nós precisamos ter, as coisas que nós precisamos fazer para ser igual a Jesus. Ela nos ensina, ela nos conduz à verdade. É a palavra de Deus que nos ajuda. Nós possamos em todo o tempo olhar para essa palavra, nós possamos perseverar e ouvir a voz do Espírito Santo, nós possamos perseverar como igreja, possamos perseverar aonde nós estivermos, e aí utilizarmos dos meios. É interessante que
Talvez você viveu isso. Anteriormente você não podia entrar com a sua Bíblia no seu trabalho. Você não poderia abrir a sua Bíblia na sua mesa de trabalho, porque ali no seu contexto de trabalho você não conseguia. Hoje não, você pode abrir o celular e pode meditar na Bíblia. Tirar um tempo e dar uma meditada. O tempo que você pode fazer isso, você vai determinar. Em lugares que a gente vai, tinham lugares que a gente ia que a gente não conseguia também meditar. Hoje não, nós temos isso. A palavra de Deus está acessível para nós. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Precisamos olhar para essa palavra e em todo o tempo crer que ela pode transformar nossas vidas. Amém? Bíblia é a palavra de Deus. Que nós possamos perseverar nessas doutrinas e em todo o tempo pedir a Deus que Ele nos ajude. Amém, meus irmãos? Eu não sei se você tem conseguido caminhar como cristão e meditar na palavra de Deus. Eu sei também que hoje a gente coloca tantas agendas, nós colocamos tantas coisas no nosso tempo, no dia a dia, e nós esquecemos de colocar o tempo de meditar na palavra, o tempo de alimento. É interessante que nós somos também um corpo espiritual e nós tomamos café da manhã, nós almoçamos, fazemos um lanchinho da tarde, nós jantamos para que a gente não fique fraco, né? Imagina se você ficar 3 dias sem comer, 4 dias, 5. E assim acontece, muitas vezes ficamos 4, 2, 1 dia sem ler a palavra de Deus e a gente esquece que o nosso espírito vai ficar fraco. Nós ficamos fracos porque nós não estamos nos alimentando com a palavra de Deus. Talvez você chegou até aqui hoje e você não tem forças para se alimentar. Você está tão fraco que você não consegue mais, né, erguer o braço e pegar um alimento. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele nos fortalece para que a gente continue. Mesmo que você algum dia lê um capítulo por dia, mesmo que você um dia lê um livro por dia, hoje você não consegue ler um versículo, o Espírito Santo de Deus vai nos inspirar novamente a meditarmos na palavra de Deus. Eu quero orar nesse momento, eu quero que você coloque qual é a sua dificuldade para Deus. Deus, eu quero, Senhor, ler mais, quero meditar mais. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele vai nos ajudar. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez? Meu Deus, como é bom sabermos que o Senhor nos deu, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, através dos tempos, através da história, ó Deus, através de pessoas. Quantas pessoas, ó Pai, lutaram, morreram, Deus, para que essa palavra chegasse até nós, Deus. Ó, meu Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado essa palavra. Deus, que o Senhor nos ajude a meditar nessa palavra, porque aí, Deus, nós acreditaremos que ela é a palavra de Deus, porque nós aí, Deus, veremos a revelação do Senhor para nós dessa palavra, nós entenderemos a Tua vontade, Deus, para nós, e nós seremos transformados, ó Pai, de glória em glória, de fé em fé. Meu Deus, nos ajude a meditar. Talvez nós chegamos até aqui, Deus, com dificuldades de olhar para a Tua palavra, de meditarmos nela, com dificuldade, Deus, de nos alimentarmos, de alimentar o nosso espírito com essa palavra. Deus, nós queremos a partir de hoje, Deus, meditar na Tua palavra e olhar para a Tua palavra de forma especial, sabendo que é uma necessidade. Assim como nós tomamos um café da manhã, assim como nós almoçamos, nós precisamos ler, orar, meditar na Tua palavra para que o nosso espírito também seja alimentado. Ó meu Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos em todo o tempo, nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus, amém.